Fala aí, galera! E aí, vamos lá assistir mais uma aula. O que a gente vai falar hoje? Hoje eu acho que a gente vai falar sobre o sistema endócrino, a nossa primeira aula. Vamos lá conversar um pouquinho sobre o sistema endócrino? Partiu! Pessoal, antes da gente entrar na nossa aula, eu tenho aqui na minha mão um livro que eu queria recomendar para vocês. Ele é um livro bem bacana de fisiologia humana. Tem uma leitura relativamente boa, Fisiologia Humana do Vander. Essa é a 14ª edição. Se você achar esse livro com essa capa aqui, ele tem uma leitura muito bacana para a gente poder trabalhar os mecanismos da fisiologia humana. Cara, olha só essas estruturas renais aqui, olha esse néfron desenhadinho, que bacana, olha só, e o néfron justamedular, olha que legal que tá aí. Recebi esse livro tem um certo tempo já, só consegui analisar ele há pouco tempo, mas estou gostando muito do que estou vendo aqui. Esse livro tá muito legal, recheado de coisas boas. Então fica a dica aí para você que quer estudar um pouquinho mais de fisiologia, hein? Vamos lá, vamos aprender então um pouquinho disso daqui na nossa aula de hoje, falando sobre o sistema endócrino. Vamos começar a conversar sobre um novo sistema no nosso corpo, mostrando as suas importâncias e as suas características gerais, antes de começar a especificar cada uma das glândulas endócrinas que temos aqui presentes no nosso organismo. Para nossa aula de hoje, nós esperamos ao final dela conseguir realizar os seguintes objetivos: definir sistema endócrino e definir o que é um hormônio. Citar exemplos de glândulas endócrinas que nós podemos encontrar no nosso corpo. Citar as funções do sistema endócrino. Classificar os hormônios quanto ao local de ação, a classe química que ele pertence e a solubilidade dele na água. Além disso, eu tenho certeza absoluta que lá no final da nossa aula, depois da nossa conversa, você vai conseguir também citar quais são os fatores que regulam a secreção hormonal. Então, meu amigo, isso aqui é uma certeza que eu tenho. Você vai conseguir, ao final da nossa aula, conseguir realizar qualquer um desses objetivos que eu estou citando para vocês. Então, pensando no nosso primeiro objetivo, cabe aqui lembrar que o sistema endócrino, por definição, ele seria o sistema que é representado pelo conjunto das glândulas endócrinas no nosso corpo. Então, todas as glândulas endócrinas juntas, elas são os órgãos que vão formar o sistema endócrino. Lembrando que, às vezes, a glândula endócrina pode ser formada por uma única célula, um único tipo de célula, não precisa ser um conjunto inteiro de células. E esse sistema endócrino tem a capacidade de atuar em conjunto com o sistema nervoso, ambos querendo garantir a coordenação e as funções de todos os sistemas do nosso corpo. Porém, diferente do sistema nervoso, o sistema endócrino ele realiza o seu papel de controlar os outros órgãos e sistemas através dos hormônios que ele está liberando para atuar sobre os outros órgãos e sistemas. Para exemplificar melhor, temos aqui uma tabela comparativa do trabalho dos dois sistemas. O sistema nervoso está todo marcado em azul, o sistema endócrino está todo marcado em vermelho. Para a gente perceber que cada um deles tem as suas próprias características, embora os dois se auxiliem para controlar todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, mantendo eles dentro do estado de homeostasia. Então vamos lá. Por exemplo, quem é a molécula mediadora quando você fala do sistema nervoso? O sistema nervoso são os neurotransmissores que ele vai liberar, enquanto que o sistema endócrino está liberando as substâncias químicas que recebem o nome de hormônios. O local de ação dos mediadores, se você está pensando no sistema nervoso, ele vai liberar os seus neurotransmissores naquele local que é denominado de sinapse. Já é um espaço muito reduzido, muito próximo da célula-alvo. Já o sistema endócrino, ele normalmente vai estar liberando o seu hormônio longe da célula-alvo desse hormônio.
Consequência disso, ou esse hormônio pode ser liberado no líquido intercelular, a uma distância maior do que seria a distância da sinapse, ou poderia ser liberado para o líquido intercelular e desse líquido intercelular esse hormônio vai ganhar a corrente sanguínea e aí vai poder atuar em células que estão bem mais distantes do que foi o local de liberação. Outra característica é quais são os tipos de células-alvo. As células-alvo dos neurotransmissores, lá no sistema nervoso, normalmente são células musculares, vão ser células glandulares, podem ser outros neurônios. Já o seu sistema endócrino, quando libera os hormônios, as células-alvo desses hormônios são todas as células do nosso corpo. Há uma abrangência muito maior de efeitos mediados pelos hormônios do que quando você compara com o sistema nervoso. Tempo de iniciar a ação. O sistema nervoso ele é um sistema de ação rápida. Então, em milissegundos, uma vez que o neurotransmissor caiu na fenda, em milissegundos ele já começa a ativar mudanças nas células-alvo. Os hormônios eles demoram mais. Eles levam de segundos, horas ou até mesmo dias para iniciar a sua resposta. Tempo de início dos seus efeitos é muito mais demorado. E também a duração dos efeitos. Quando você compara o sistema nervoso, a duração do efeito do neurotransmissor ela é breve, ela é rápida, rapidamente passa. Mas o sistema endócrino, a duração é bem demorada. Como os hormônios muitas vezes tiveram que aumentar em concentração na corrente sanguínea, isso faz com que a duração dos seus efeitos também seja bem maior do que os neurotransmissores. Esses hormônios passariam muito tempo em contato com as células-alvo, estimulando os seus efeitos. Mas, professor, fala para mim, o que é um hormônio no final das contas que você não falou até agora? Vamos lá consultar o meu amigo. É uma molécula mediadora liberada em alguma glândula endócrina e que regula a atividade celular de alguma parte do corpo. Isso é uma classificação bem genérica, né? Uma definição bem genérica do que é um hormônio. É qualquer substância química, qualquer molécula química mediadora que foi liberada por uma glândula endócrina. E ao agir sobre as suas células-alvo, ela vai modificar a atividade dessa célula-alvo. Como as células-alvo estão nos órgãos do nosso corpo, consequência disso também vai modificar o trabalho desse órgão, desse sistema. Verificação da aprendizagem, pessoal. Vamos lá fazer uma verificação. Vamos ver o que a gente conseguiu compreender até agora desse assunto que a gente está iniciando hoje. Então eu tenho uma tabela comparativa aqui nesse slide, mostrando diferenças entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Por favor, complete essa tabela com o que você acabou de entender da explicação passada. Assim que você completar, retrocede o vídeo um pouquinho para você ver qual é o gabarito correto aqui presente. Muito legal essa tabelinha para a gente já rapidinho pegar 4 características que diferenciam os dois sistemas. Lembrando que eles trabalham em equipe para poder realizar o controle da homeostasia do seu corpo. E chegamos agora ao nosso segundo e terceiro objetivo. Vamos citar exemplos das glândulas endócrinas do nosso corpo e também citar as funções do sistema endócrino em si. Para que a gente precisa ter esse sistema ajudando o sistema nervoso a garantir a homeostasia? Isso é uma função muito geral. Queremos saber especificamente o que ele vai estar ali fazendo para poder garantir essa homeostasia. Então aqui cabe lembrar que esse sistema endócrino ele está presente no nosso corpo para garantir a homeostasia, mas as células-alvo dos seus hormônios são todas as células do nosso corpo. Então significa que provavelmente esse sistema endócrino realmente tem um monte de função muito diferente uma da outra, para poder ele ser efetivo em garantir os processos de acordo com os equilíbrios que nós precisamos. Por exemplo, o sistema endócrino ele ajuda a regular a composição química e o volume do líquido intersticial. Não só do líquido intersticial, mas de todos os líquidos corporais. Por exemplo, o hormônio aldosterona, quando se fala do hormônio antidiurético, eles estão mexendo na composição de líquidos, no volume do líquido do sangue, no volume de líquido da urina, no volume do líquido intersticial, na quantidade de sódio que está ali presente, na secreção de hidrogênio. Então você tem hormônios que estão literalmente mudando a composição e o volume dos líquidos corporais de acordo com a necessidade.
O sistema endócrino, através dos seus hormônios, ele mexe no metabolismo e o equilíbrio energético. A epinefrina, ela mexe com o equilíbrio energético. O cortisol, ele mexe com o equilíbrio energético. O hormônio do crescimento mexe com o equilíbrio energético. Temos vários hormônios que atuam modificando. A insulina, o glucagon mexe no equilíbrio energético. Então, temos vários hormônios que atuam modificando a produção de energia e o consumo de energia do nosso corpo. A contração das fibras musculares. Tem fibras musculares que vão contrair mais ou menos em resposta aos hormônios que chegam a ela. Exemplo disso, por exemplo, a epinefrina agindo sobre os vasos sanguíneos. A adrenalina agindo sobre o músculo cardíaco. Os vasos sanguíneos. O óxido nítrico fazendo os vasos sanguíneos relaxarem. Então temos vários hormônios que vão modificar a capacidade que as fibras musculares possuem de contrair ou relaxar. As secreções de glândulas também são controladas hormonalmente. O hormônio antidiurético mesmo, ele age nas glândulas da nossa pele. E aí a gente vai, como consequência, excretar menos o suor. Alguns hormônios também influenciam a atividade do sistema imunológico. Outros controlam o crescimento e o desenvolvimento corporal. Está pensando no hormônio do crescimento, por exemplo. Você tem hormônios que regulam o funcionamento dos sistemas reprodutores. Temos aí o hormônio folículo estimulante, tem a testosterona, tem o estrógeno. Tem hormônios que ajudam a estabelecer os ritmos circadianos. Está pensando lá na glândula pineal liberando melatonina. Ela faz parte do relógio biológico do nosso corpo. Então, quanto mais melatonina tem na nossa corrente sanguínea, isso vai mudar o seu ciclo circadiano. Deu para perceber quantas funções diferentes o sistema endócrino ele realiza no nosso corpo para tentar garantir o estado de homeostasia? Mas uma característica comum a todo o sistema endócrino, pessoal, é que todas as glândulas endócrinas, elas sempre realizam a secreção de seus produtos no líquido intersticial. E desse líquido intersticial, esse hormônio ali liberado pode chegar à sua célula-alvo, que já está próxima do local de liberação, né? Não tão próximo quanto seria uma sinapse, mas relativamente próximo, está na vizinhança. Ou poderia ser uma célula-alvo que o hormônio precisaria entrar na corrente sanguínea e chegar muito longe do local de liberação para poder encontrar as suas células-alvo. Consequência disso, os tecidos mais vascularizados do nosso corpo seriam as glândulas endócrinas. Os tecidos que estão nas glândulas endócrinas têm muitos vasos sanguíneos para poder receber adequadamente os hormônios e transportá-los até os seus locais de destino, onde vão ser encontradas as células-alvo da ação hormonal. Nessa imagem, a gente vê um comparativo entre dois tipos de glândulas. Aquelas que são classificadas como glândulas endócrinas e aquelas que são classificadas como glândulas exócrinas. Vamos conhecer as diferenças, porque as glândulas que a gente estuda, quando a gente vai olhar o sistema endócrino, são aquelas que são classificadas como endócrinas, são as que liberam hormônios e não substâncias que vão ser excretadas do nosso corpo. Então aqui do lado direito, você encontra uma glândula exócrina sendo apresentada. Do lado esquerdo temos a figura da glândula endócrina. Então o primeiro comparativo que a gente poderia fazer é olha a construção da glândula exócrina em comparação com a glândula endócrina. A glândula exócrina, as células, elas formam um ducto de saída para que os produtos secretados por elas possam sair para o exterior do corpo. Então, são produtos de secreção que estão sendo liberados e eles vão passar através desse duto para chegar à superfície do epitélio. Já na glândula endócrina, você não tem nenhum duto sendo construído. As glândulas endócrinas que estão aqui apresentadas liberam os seus mediadores, que são os hormônios, o seu produto de secreção, para o espaço intersticial. Esse espaço intersticial, ali já pode ter as células-alvo, ou se elas são células-alvo que estão distantes desse local, pela corrente sanguínea, esse hormônio pode ir em direção aos territórios que vai ter a sua ação hormonal. Então você percebe uma segunda característica. As glândulas endócrinas, elas normalmente são muito vascularizadas. Coloquei essa figura, pessoal, para a gente citar inicialmente alguma das várias glândulas endócrinas que a gente vai estudar esse semestre. Nós temos aqui, por exemplo, o hipotálamo sendo apontado, a tireoide sendo apontada, a hipófise sendo apontada para a gente,
paratireoides associadas às tireoides. O pâncreas também tem uma porção endócrina, glândulas suprarrenais, os testículos, os ovários. Tem também o timo, que não está sendo mostrado na figura, né? Lá em cima, perto do coração, teria o tecido endócrino dele. O próprio átrio direito e esquerdo no coração, eles também têm suas capacidades endócrinas. Como a gente vinha estudando no sistema digestório, a gente viu já que lá também tem células endócrinas produzindo alguns hormônios. Então, hormônio é o que não falta, glândula endócrina é o que não falta no nosso corpo. Essas aqui, com certeza, a gente vai comentar ao longo desse semestre aqui nas nossas aulas de fisiologia humana. E antes de partir para um próximo objetivo, é importante de comentar que existe uma responsividade das células-alvo ao hormônio que é totalmente dependente de uma relação entre a quantidade do hormônio que chega e os receptores hormonais, a quantidade de receptores hormonais para esses hormônios. Então, a quantidade de hormônio depende da glândula endócrina. Então, quanto mais a glândula endócrina estiver secretando hormônios, mais esse hormônio tende a exercer os seus efeitos nas células-alvo. Mas você também tem que pensar pelo lado da célula-alvo. Qual é o número de receptores hormonais que ela possui para receber os hormônios? Porque dependendo do número, se ela tiver muitos desses receptores recebem os hormônios e essa célula vai ser muito ativada. Se ela tiver poucos, também é verdade que se ela tem poucos receptores, não adianta ter muito hormônio ali presente. Os poucos receptores recebem poucos hormônios e essa célula vai ser pouco ativada. Então, um item importante dessa relação hormônio-receptor é qual é a concentração sanguínea que o hormônio é apresentado. Se for uma concentração elevada, com certeza a resposta celular tem de ser elevada. Se for uma concentração baixa, com certeza a resposta celular tenderia a ser baixa. Mas também depende da abundância de receptores presentes nas células-alvo. E aí as células-alvo, o interessante é que elas têm a capacidade de realizar o processo de suprarregulação e o processo de infrarregulação. Ah, mas o que é isso, professor? Quando se pensa em suprarregulação, é uma adaptação que a membrana celular dessa célula-alvo está fazendo porque ela está recebendo poucos hormônios o tempo todo. Então ela quer ficar mais sensível à quantidade de hormônios que está chegando para ela. Então, se tem pouco hormônio na corrente sanguínea, pouco hormônio chegando a entrar em contato com as células-alvo, a própria célula-alvo começa a aumentar o número de receptores para essa membrana ficar mais sensível aos hormônios que estão chegando lá em pequena quantidade. Isso é chamado de suprarregulação, a capacidade da membrana da célula-alvo aumentar o número de receptores. E o contrário é chamado de infrarregulação. Se o tempo todo tiver muitos hormônios na corrente sanguínea, a concentração hormonal estiver alta e muitos hormônios chegam a entrar em contato com a sua célula-alvo, a célula-alvo, para não ficar sendo superestimulada o tempo todo, ela diminui o número de receptores hormonais na sua membrana celular. E aí, como consequência disso, pode ter um monte de hormônio ali disponível para atuar sobre ela, ela não tem receptor suficiente para receber, então ela já está regulando o próprio processo de ativação. Isso é chamado de infrarregulação e está totalmente relacionado com as concentrações do hormônio no sangue e a quantidade de receptores que tem na célula-alvo. Correlação clínica: mifepristona, também chamado de RU486. Esse é um inibidor do receptor de progesterona, que também pode induzir aborto nas gestantes. Então, você tem aqui um inibidor do receptor da progesterona. A progesterona ela é um hormônio que, ao atuar sobre o seu receptor lá na parede uterina, vai estimular o crescimento da parede uterina. Porque se tiver ocorrido fecundação do óvulo, esse óvulo fecundado, que agora já se transformou em blastocisto, ele vai se implantar nessa parede bem espessa. Se a pessoa está usando o RU486, a mifepristona, ela vai atuar nesse receptor, não vai deixar o crescimento da parede uterina ocorrer, ou vai induzir a descamação da parede uterina. E aí não teria mais onde o blastocisto se implantar.
Então, ele é um medicamento abortivo nesse caso. Em relação à classificação dos hormônios, como eles podem ser classificados? Primeiro vamos olhar de acordo com o local de ação. Esse hormônio, onde ele vai agir, isso também pode ser um critério para a gente classificar ele. Então, de acordo com o local de ação, ele pode ser um hormônio do tipo circulante. Como você pode perceber, essa célula endócrina está liberando seus hormônios para o espaço intercelular, esse líquido intersticial. Daqui o hormônio consegue entrar na corrente sanguínea. E aí ele vai ser levado durante um período pelo sangue, até que chega num território que tem várias células-alvo. E aí esse hormônio sai para o líquido intersticial e pode entrar em contato com os receptores das células-alvo. Esse hormônio é classificado como hormônio circulante, porque ele teve que circular na corrente sanguínea para chegar às suas células-alvo. Mas também existem os hormônios que são chamados de hormônios locais. Eles não precisam pegar a corrente sanguínea para poder encontrar as suas células-alvo, porque as células-alvo já estão locais, elas já estão próximas das células que liberaram os hormônios. Por exemplo, a gente tem uma sinalização parácrina, que pode ser observada nessa primeira imagem. Tem uma célula endócrina que está se liberando seus hormônios, eles estão chegando no líquido intersticial, mas não precisa chegar ao sangue, porque a célula-alvo já é uma célula vizinha, que está relativamente próxima. Esses hormônios, então, entram em contato com os seus receptores na célula-alvo e induzem as mudanças na fisiologia celular. Essa aqui é uma sinalização parácrina, pois essa célula endócrina e essa célula-alvo vizinha são células de linhagens celulares diferentes. Essa aqui, que é a endócrina, não possui receptores hormonais para o próprio hormônio. Essa aqui, que é uma célula diferente, mas vizinha, ela sim possui os receptores hormonais, mas não tem a capacidade de produzir o hormônio que está ativando esse receptor. Essa sinalização, então, é chamada de parácrina. Porque também existe uma sinalização local chamada de sinalização autócrina. Aí você tem essa célula endócrina liberando os seus hormônios que podem atuar sobre a própria célula, já que a célula também apresenta receptores hormonais para recebê-los. Pode ser também assim, essa célula endócrina, ao liberar os seus hormônios, esses hormônios vão atuar sobre outras células locais de mesma linhagem celular dessa que liberou, porque eles também vão ter esse receptor hormonal para recebê-los. Então, isso também é uma sinalização autócrina. O hormônio sendo liberado atua sobre a própria célula que o liberou ou atua sobre células vizinhas de mesma linhagem celular. Na parácrina, o hormônio liberado atua sobre células vizinhas de linhagens celulares diferentes. E aí você tem, então, uma sinalização hormonal chamada de local. Um efeito hormonal chamado de local. O hormônio circulante, o hormônio de ação local. O hormônio de ação local parácrino, o hormônio de ação local autócrino. Verificação da aprendizagem antes da gente continuar. Leia essa pergunta. Chegando no final da pergunta, você dá uma pausa nesse vídeo, responde e depois você vem e confere o gabarito comigo. Aqui, pessoal, a alternativa correta vai ser a alternativa D de dado. O nome desse fenômeno é infrarregulação. Se teve uma grande quantidade de hormônios atuando sobre sua célula-alvo o tempo inteiro, durante muito tempo a célula-alvo responde diminuindo o número de receptores hormonais em sua membrana. Isso é chamado de infrarregulação. Então agora vamos completar esse objetivo da classificação hormonal, né? Já falamos da classificação hormonal de acordo com o local de ação, antes de fazer a verificação da aprendizagem. Agora vamos fazer a verificação dos dois outros subobjetivos dentro desse. Queremos classificar os hormônios de acordo com a sua classe química e também pensar na solubilidade deles em água. De acordo com a classe química, pessoal, os hormônios podem ser classificados como hormônios peptídicos e proteicos
podem ser também classificados como hormônios derivados de lipídios. E a gente tem também uma terceira categoria, que são aqueles hormônios derivados de aminoácidos. Então, temos os peptídicos e proteicos, é uma proteína inteira. Peptídicos, é uma proteína pequena, né? Tem poucos aminoácidos. Derivados de aminoácidos, é um aminoácido só que já vai ser transformado em um hormônio. E os hormônios são derivados de lipídios. Aí você tem, então, um lipídio que foi a base para se construir esse hormônio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Por exemplo, quando a gente fala dos hormônios derivados de lipídios, nós temos os hormônios esteroides, que são derivados de lipídios, os eicosanoides são derivados de lipídios. Exemplos de esteroides: a aldosterona, o cortisol, alguns andrógenos, testosterona, o estrógeno, a progesterona, todo esse grupo de hormônios aqui, eles são hormônios classificados como esteroides. Nas nossas próximas aulas a gente vai falar sobre o local de produção e também o seu mecanismo de ação, né? Para que ele vai servir, sendo aumentado em concentração ou reduzido em concentração no nosso organismo. Eicosanoides é um tipo específico. Você está pensando nas prostaglandinas, nos leucotrienos, que seriam exemplos de substâncias derivadas do ácido araquidônico. Então, os eicosanoides são especificamente derivados desse tipo de lipídio, que é o ácido araquidônico. Hormônios que são derivados de aminoácidos: o hormônio T3, o hormônio T4, a noradrenalina, a adrenalina. Temos aqui todos eles derivados de aminoácidos específicos. E por último, mas não menos importante, temos os hormônios que são peptídicos e proteicos. Ou é uma proteína bem grande, ou é um conjuntinho menor de aminoácidos que a gente chamaria só de peptídeos. Temos como exemplo os hormônios hipotalâmicos, tanto excitatórios, e também poderia chamar eles de estimulatórios, como também temos os hormônios hipotalâmicos inibitórios. Temos a ocitocina e o hormônio antidiurético, que também são exemplos de hormônios hipotalâmicos. Temos os hormônios da adenohipófise, temos o hormônio insulina e o hormônio glucagon lá produzidos pelo pâncreas. Então, todos eles são exemplos de hormônios ou peptídicos ou proteicos. Agora, pensando na solubilidade dos hormônios em água, esse aqui é bem mais simples de a gente compreender, né? Se o hormônio se dissolver bem na água, a gente diz que ele é um hormônio hidrossolúvel. Aí você tem uma categoria aqui já presente. Agora, se é um hormônio que não se dissolve tão bem na água, porque na verdade a solubilidade dele seria maior em lipídios, esse hormônio você chama ele de hormônio lipossolúvel. E aí, como consequência, né, algumas características podem ser demonstradas diferenciando os dois. Temos os hormônios aminados, aqueles que têm um grupamento amina, os hormônios peptídicos e proteicos, os hormônios que são os eicosanoides, esses todos são hidrossolúveis. Lipossolúveis, por sua vez, a gente está citando principalmente os esteroides, os hormônios tireoidianos e o óxido nítrico. E aí lembra que quando a gente fala de hormônio tireoidiano, existem mais. Mas a gente está nessa categoria de lipossolúvel chamando apenas o T3 e o T4. Eles seriam lipossolúveis. Para completar esse bloco, pessoal, coloquei uma correlação clínica que fala da absorção de hormônios do tipo lipossolúveis comparados com a absorção de hormônios hidrossolúveis. Os hormônios esteroides e tireoidianos normalmente eles são administrados por via oral, pois uma vez que eles chegarem lá no intestino, eles não vão sofrer grandes ações da digestão. E como eles são lipossolúveis, eles conseguem facilmente atravessar a barreira lipídica intestinal para chegar à corrente sanguínea. Então eles não sofrem tanta ação digestória ao ponto de prejudicar a ação hormonal. Mas se o hormônio ele for proteico, como a insulina, por exemplo, esse seria um exemplo de hormônio hidrossolúvel. Ele tem que ser injetado na pessoa, não pode ser administrado por via oral. Uma vez que chegasse ao intestino delgado, ele seria digerido a dipeptídeo, tripeptídeo, aminoácidos livres. Então você tem aí uma destruição da proteína que deveria ter uma ação hormonal. Se ela vai ser absorvida dessa forma, quando chegar na corrente sanguínea, você não vai ter mais a insulina presente. Você vai ter um dipeptídeo, um tripeptídeo, vai ter os aminoácidos livres ali, que não vão servir para ter o mesmo efeito hormonal que a insulina deveria estar dando. Então aqui, essa administração desse tipo de hormônio tem que ser
por via injetável. As principais características apresentadas pelos hormônios do tipo hidrossolúveis podemos citar: eles têm que se ligar a receptores hormonais que estão presentes na membrana celular, já que ele é hidrossolúvel, ele não consegue atravessar a barreira de lipídios. Ali é que tem que estar o seu receptor hormonal, na membrana celular. E uma vez que esse receptor se ligar ao hormônio hidrossolúvel, ele vai sinalizar de maneira intracelular para que comece a ser produzido segundos mensageiros dentro da célula. E esses segundos mensageiros, uma das suas características principais é a ativação de proteínas chamadas de quinases intracelulares, as quais têm a capacidade de criar a modificação no funcionamento da célula. Então você tem aí uma ativação de proteínas específicas pelos segundos mensageiros produzidos pela ligação do hormônio com seu receptor na membrana, como a gente pode observar nessa imagem. Então, o hormônio hidrossolúvel ele tem uma facilidade para ser transportado no plasma sanguíneo. Na forma livre mesmo, ele vai viajar dissolvido no plasma. Na hora que ele chega no território de células-alvo, ele vai difundir-se para o espaço intersticial e ele vai religar-se com seu receptor hormonal na membrana celular dessa célula-alvo. Uma característica bem interessante é que muitos desses receptores hormonais da membrana celular para os hormônios hidrossolúveis, eles estão associados com a proteína G intracelular. E essa proteína G, por sua vez, consegue ativar a guanilato ciclase, outra enzima intracelular, que é capaz de converter o ATP presente dentro da célula em AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, que é um segundo mensageiro dentro das células. Esse AMP cíclico, aumentando em quantidade dentro das células, é responsável por ativar as proteínas quinases que existem inativadas dentro das células. E agora elas passam a funcionar. Todas as proteínas quinases têm a capacidade de pegar o fosfato do ATP e adicionar a uma proteína que não tinha fosfato. Agora ela passa a ser uma proteína fosforilada. E isso faz com que essa proteína se ative, passando a funcionar. Muitas vezes elas são enzimas que estavam inativas dentro das células. Agora, sobre toda essa cascata de eventos, ela recebeu um fosfato que ativou o seu funcionamento. Resultado final desse processo: milhões de proteínas que agora foram fosforiladas vão produzir reações que promovem mudanças na resposta fisiológica dessa célula. E aí você vai ter, então, o hormônio dando as suas ações específicas. Isso é um efeito hormonal de um hormônio do tipo hidrossolúvel. Mas se a gente começar agora a citar as características dos hormônios lipossolúveis para compará-los, a gente vai perceber que apenas 0,1 a no máximo 10% desse tipo de hormônio consegue ser transportado na forma livre no plasma sanguíneo. Ele é lipossolúvel, então ele não se dissolve tão bem na água do sangue. Ele necessita de uma proteína transportadora para que ela deixe ele temporariamente solúvel na água do sangue, no plasma sanguíneo. Então essa proteína transportadora, combinando-se com o hormônio lipossolúvel, vai garantir que 90% de todo esse hormônio possa ser transportado pelo sangue, tornando ele temporariamente solúvel na água e garantindo também a redução da perda hormonal para a urina, uma vez que as proteínas transportadoras são proteínas muito grandes, ligando-se ao hormônio, essa proteína muito grande ela não passa na barreira de filtração renal. Então você acaba mantendo o hormônio preso a essa proteína transportadora e impedindo que ele seja perdido na filtração que vai acontecer do sangue lá no rim, servindo como consequência para uma pronta reserva de hormônio na corrente sanguínea sempre que estiver precisando ser utilizado. E aí, nessa imagem a gente pode ver o mecanismo de ação desse hormônio do tipo lipossolúvel. Aqui tem ele sendo apresentado transportado pelas proteínas transportadoras e tem ele na forma livre no plasma sanguíneo. Desses dois modos,
a melhor maneira de transporte seria essa combinada com as proteínas, né? Um exemplo de proteína, temos aí a albumina, temos as proteínas globinas, que estão no plasma sanguíneo, elas são proteínas que realizam transportes hormonais. Mas é importante ter a forma livre também presente, né? Você tem no máximo 10% do hormônio na forma livre, mas é importante, pois é nessa forma livre que o hormônio consegue se difundir através dessa parede do capilar sanguíneo e sair em direção ao espaço intersticial. Quando ele está combinado com a proteína transportadora, o hormônio está preso lá, ele não consegue se difundir. Ele está solúvel na água, mas ele está preso lá. Ele tem que se dissociar, ele tem que se separar dessa proteína transportadora, aí sim é que ele conseguiria fazer a difusão estando na forma livre. Esse hormônio ele é lipossolúvel, então veja que a membrana celular da célula-alvo não apresenta o seu receptor ali. O receptor hormonal dos hormônios lipossolúveis eles ficam dentro da célula-alvo. Eles podem ser encontrados, por exemplo, no núcleo dessa célula. Eles podem ser encontrados no citoplasma da célula e depois deslocar-se para dentro do núcleo quando for ativado. Então, os receptores hormonais dos hormônios lipossolúveis estão dentro das células-alvo. Esse hormônio do tipo lipossolúvel, ele é solúvel em lipídios, então ele consegue atravessar com facilidade a membrana dessas células-alvo. E uma vez que ele entra na célula-alvo, ele consegue encontrar o seu receptor hormonal, associando-se a ele e mudando agora a expressão de genes do DNA. Alguns genes específicos do DNA, mais RNA mensageiro desses genes pode começar a ser produzido. Genes específicos do DNA que não eram expressos antes, agora RNA mensageiro desses genes começou a ser produzido. E os ribossomos lá no citoplasma, por sua vez, vão começar a construir novas proteínas que antes eram construídas em pequenas quantidades ou não eram construídas mesmo. E como consequência dessa expressão gênica modificada sobre a ação dos hormônios lipossolúveis, novas proteínas agora presentes conseguem alterar a atividade dessas células. Então você tem aqui um mecanismo dos hormônios lipossolúveis muito ligado à modificação da expressão de genes do DNA. Então, viu como ela é bem diferente a ação hormonal quando se compara com a ação do hormônio hidrossolúvel? Nos dois casos está mudando a função celular, mas o hormônio hidrossolúvel está ativando normalmente proteínas que estavam desativadas. O hormônio lipossolúvel está construindo novas proteínas que elas não, às vezes não eram nem construídas antes por aquela célula. Está mudando a expressão dos genes do DNA. Coloquei um esqueminha aqui mostrando um pouco da interação hormonal, né? Para a gente perceber que as células elas muitas vezes não recebem a ação de um único hormônio, ela pode receber a ação de mais de um hormônio ao mesmo tempo. Ela é a célula-alvo de vários hormônios ao mesmo tempo. Então, nós temos como primeiro mecanismo de interação hormonal a análise da diferença do que seria um efeito sinérgico para um efeito antagônico. Então a gente tem essa primeira imagem para a gente se concentrar apenas nela e tem umas bolinhas marcadas em preto, pintadas de azul, representando dois tipos de hormônios para a gente analisar. Pessoal, galera, foca agora aqui, hein? Então, esse aqui seria um exemplo de hormônio, aqui com essa outra cor seria um segundo tipo de hormônio. Ambos atuam nessa célula-alvo que está aqui desenhada. Olha os receptores hormonais que estão presentes nessa célula-alvo. Todos esses receptores aqui têm o mesmo formato e poderiam receber ou esse hormônio em preto ou esse hormônio em azul. Então, ambos, quando se ligarem aos seus receptores, vão estimular a atividade dessa célula-alvo. Por exemplo, se eu ligar esse hormônio preto, ele vai estimular a atividade dessa célula. Se só tivesse o hormônio azul e ele se ligasse ao receptor, isso também iria estimular a atividade dessa célula-alvo. Mas se os dois hormônios atuam nos receptores ao mesmo tempo, existe aqui um efeito sinérgico. A estimulação da atividade celular vai ser muito maior do que se esses hormônios estivessem agindo separadamente. Então, os efeitos são sinérgicos porque eles se somam sobre a célula-alvo. Do lado, nós temos um efeito
antagonista para a gente observar. Então, nessa célula-alvo, você percebe agora que ela tem dois tipos diferentes de receptores sendo apresentados. Esse hormônio preto continua que nem era antes. Ele é um hormônio que tem a capacidade de estimular a atividade celular. Esse hormônio quadrado aqui, ele tem o seu receptor separado, mas ele é um hormônio que tem a capacidade de inibir a atividade celular. Então, na hora que o preto age, ele tende a estimular a atividade dessa célula-alvo. Na hora que o vermelhinho quadradinho age, ele faz o contrário, ele inibe a atividade dessa célula-alvo. Então, como os dois hormônios têm efeitos opostos, eles são hormônios antagônicos. Se os dois estivessem em grande quantidade ao mesmo tempo, um estaria antagonizando o outro. Então, o que normalmente acontece é que quando o hormônio estimulador está em grande quantidade, provavelmente o hormônio inibidor está em pequena quantidade. Quando o hormônio inibidor está em grande quantidade, normalmente o estimulador é que estaria em pequena quantidade. Dificilmente os dois vão estar presentes em grandes quantidades ou em pequenas quantidades ao mesmo tempo. Então, isso aqui a gente chamaria de efeito antagônico. É um com um efeito contrário do outro, ambos atuando sobre a mesma célula-alvo. Exemplos de efeito sinérgico, nós temos o FSH e o estrogênio. Durante o desenvolvimento dos ovócitos, os dois hormônios atuam. Se somente o FSH atuar, ele já vai criar desenvolvimento dos ovócitos lá no ovário. Se o estrogênio atuar nas mesmas células, ele também vai garantir o desenvolvimento dos ovócitos. Mas o que é observado é que os dois atuam ao mesmo tempo para que esses ovócitos se desenvolvam mais rapidamente. Então, eles estão dando um efeito do tipo sinérgico. Insulina e glucagon sobre a glicemia. Você está pensando na insulina com a capacidade de transportar a glicose do sangue para dentro das células e o glucagon com a capacidade de transportar a glicose de dentro das células para o sangue. Então, você tem a insulina agindo, dando um efeito exatamente contrário do que o glucagon agindo iria condicionar. E você chama isso de efeito antagônico. Existe uma outra possibilidade que seria o efeito permissivo, também denominado de efeito facilitador. É o que a epinefrina e os hormônios tireoidianos conseguem realizar, por exemplo. Então vamos analisar o que seria esse efeito facilitador. Essa célula-alvo apresenta dois tipos de receptores hormonais. Temos aqui um hormônio em preto, que é o hormônio que tem a capacidade de estimular a atividade celular. Então, esse hormônio, agindo sobre o seu receptor, ele vai estimular a atividade dessa célula. Agora, nós vamos observar na figura do lado que um segundo hormônio aqui presente, ele começou a aparecer. E ele tem também o seu receptor hormonal nessas células-alvo. Na hora que esse hormônio começa a se ligar aos seus receptores, qual é o efeito dessa ligação? Estimular o aumento do número de receptores para o outro hormônio. Então, se a gente comparar, só tínhamos 2 receptores para o hormônio estimulatório. Na hora que o hormônio permissivo ligou ao seu receptor, agora nós temos 2, 3, 4, 5, 6. Aumentou bastante o número de receptores para o hormônio estimulatório. O efeito do hormônio permissivo é aumentar o número de receptores para o hormônio estimulatório. Então, ele vai facilitar o efeito dele. Ele vai amplificar o efeito dele. Por isso que se fala que isso aí é um efeito permissivo, é um efeito facilitador. A epinefrina agindo sobre o seu receptor, ela já consegue induzir a lipólise, que vai ocorrer lá nos adipócitos, a quebra dos lipídios. Mas se os hormônios tireoidianos T3 e T4 ligarem-se aos seus receptores, isso aumenta o número de receptores para a epinefrina nesse adipócito. E agora ela vai conseguir criar uma lipólise muito maior do que se não houvesse os hormônios tireoidianos ali presentes. Então isso é chamado de efeito permissivo. Terceira verificação da aprendizagem. Assinale V para verdadeiro, F para falso nas seguintes afirmativas. Então você vai agora ler aí todas essas afirmativas, marcar V, marcar F, e daqui a pouquinho você dá o play para você conferir
qual é o gabarito dessas perguntas. Quem que é verdadeiro, quem que é falso. Aqui o gabarito correto então vai ser: a primeira é falsa, segunda é verdadeira, terceira falsa, quarta, quinta e sexta elas são verdadeiras. Aí você analisa cada uma dessas afirmativas e vê se você acertou ou se você errou, galera. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem na sequência aqui. Como objetivos agora, a gente precisa citar os fatores que regulam a secreção hormonal. Por que os hormônios podem começar a ser secretados em maior intensidade ou em menor intensidade? Quais são os fatores que condicionam a secreção desses hormônios? Então, pensando na regulação da secreção hormonal, os hormônios podem começar a ser secretados devido a sinais do sistema nervoso, como, por exemplo, a epinefrina sendo liberada pela glândula adrenal. Você está pensando aí no axônio pré-ganglionar chegando diretamente para inervar a glândula adrenal na região da medula. A medula vai responder como? Liberando epinefrina e norepinefrina. Então, esse é o hormônio da glândula adrenal na região da medula. Quem que estimulou ela a liberar esse hormônio? O sistema nervoso do tipo simpático, pois o axônio do simpático vai até o interior da medula e a liberação da acetilcolina lá estimula as células cromafins a produzirem e liberarem epinefrina e norepinefrina. Mas aí você vai pensar que esses dois hormônios vão para a corrente sanguínea. Alterações químicas no sangue também são responsáveis por regular a secreção hormonal. Tem a liberação, por exemplo, do paratormônio na paratireoide. Tem também a liberação da calcitonina na tireoide. Então, dependendo do caso, você tem aí esses dois hormônios sendo liberados pela quantidade de cálcio que circula na corrente sanguínea. Fosfato também. Então, isso daí vai determinar diretamente se a glândula paratireoide, se a glândula tireoide vai aumentar ou reduzir a quantidade da liberação dos seus hormônios. Ações de outros hormônios também são importantes para regular a secreção hormonal. O cortisol liberado pela glândula adrenal, por exemplo, ele é estimulado a ser liberado sob a ação do hormônio adrenocorticotrófico liberado pela hipófise. Então, você tem um hormônio estimulando uma glândula a liberar outro hormônio. E por último, temos a regulação da secreção hormonal sendo ditada pelo mecanismo de retroalimentação negativa. Você também pode chamar isso de feedback negativo. Existiria também um feedback positivo, mas a maioria das glândulas, a maioria dos hormônios, para serem liberados ou inibidos na sua liberação, eles obedecem um feedback negativo. E na aula que a gente for comentar sobre o feedback positivo, vai ser um caso específico, diferente da grande maioria das vezes. Então, é a própria quantidade do hormônio presente na corrente sanguínea servindo como um feedback negativo. Se ele tiver em grande concentração na corrente sanguínea, isso vai inibir a liberação dele. Se ele tiver em pequena quantidade na corrente sanguínea, isso vai estimular a liberação dele. Então, é um feedback negativo. A própria concentração do hormônio também vai auxiliar a decidir se vai ser mais liberado ou menos liberado. Esse hormônio tireoestimulante pela corrente sanguínea vai agir lá na glândula tireoide, para fazer a glândula tireoide começar a aumentar a liberação da tiroxina e da triiodotironina, que são, respectivamente, o hormônio T3, T4 e T3. Quanto maior for a concentração de T3 e T4 na corrente sanguínea, mais isso vai inibir a liberação do hormônio liberador do TSH pelo hipotálamo. Ao mesmo tempo, mais vai inibir a liberação do TSH pela hipófise. E isso vai reduzir, como consequência, na redução do T3 e T4. Na hora que o T3 e o T4 reduzir em quantidade muito na corrente sanguínea, agora é o contrário, o feedback negativo, mas pensando pelo lado contrário. Isso estimula a liberação do hormônio liberador de TSH pelo hipotálamo. Isso estimula a liberação do TSH pela hipófise e vai fazer com que o T3 e o T4 volte a ser aumentado em produção e liberação pela glândula tireoide. Então, a retroalimentação negativa é a própria quantidade do hormônio ajudando a inibir, se ele estava em excesso no sangue, ou a estimular a produção e liberação, se ele estava em falta na corrente sanguínea. Então, isso é chamado de retroalimentação negativa,
também é muito conhecido por feedback negativo. E aí acabou. Conseguimos concluir todos os objetivos dessa nossa primeira aula de sistema endócrino, conhecendo as características gerais referentes a esse sistema. Você na nossa aula de hoje, olha o que você conseguiu fazer na nossa aula de hoje, galera. Preste atenção aqui, hein? Você consegue definir sim sistema endócrino e definir o que é hormônio. O que o Deadpool falou para você lá atrás, né? O que é um hormônio? Dá uma olhada lá se você não lembra, mas eu tenho certeza absoluta que você conseguiria definir isso para mim. Citar exemplos de glândulas endócrinas que nós possuímos no nosso corpo. Desde o sistema digestório que a gente já vinha conversando em outras aulas, a gente já estava falando de glândulas endócrinas, né? Só que não glândulas mistas, não glândulas endócrinas complexas, multicelulares. A gente falava de glândulas endócrinas unicelulares lá no sistema digestório. Você também consegue citar as funções do sistema endócrino. Viu que ele serve para fazer a regulação de vários mecanismos diferentes, então ele, como consequência, tem vários subtipos de funções completamente diferentes umas das outras. Classificar os hormônios quanto ao local de ação, circulante, ele é um hormônio local, quanto à classe química, derivados de lipídios, derivados de aminoácidos, ele é um peptídeo, é uma proteína, solubilidade em água. Você classificou ele comigo em hormônio lipossolúvel, hormônio hidrossolúvel. Então você consegue fazer todas essas classificações e citar os fatores que regulam a secreção dos hormônios. Lembra? A ação do sistema nervoso é uma. O mecanismo de feedback negativo é outra. Você está pensando também na composição química do sangue. Você está pensando também como mecanismo que regula a liberação hormonal, a secreção de outros hormônios. Então, uma glândula pode secretar o seu hormônio porque um outro hormônio chegou nela e estimulou ela a secretar. Então, todos esses objetivos aqui cumpridos com a nossa primeira aula de sistema endócrino. Espero que você tenha aproveitado a aula, espero que você tenha gostado, espero que você possa fazer bom proveito dessas informações e o pouco que eu sei que eu estou aqui disposto a te ajudar, meu amigo. Deixe seu joinha, eu vou te ver aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço, meu amigo, um grande abraço, minha amiga. Fica com Deus. Tchau.